Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Jovem Mensagem. Gente, no vídeo de sexta, no resumão, eu falei, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Fidelidade. Ai, meu Deus, a saudade da lição Fidelidade, né? Mas bora estudar Apocalipse, minha filha. É isso aí. Seguinte, lição número 7 já, hein? Gente, começou outro dia, já estamos na 7ª semana. Agora maio, junho acabou e já vem outra lição. E vamos sair compreendendo bem, né? O Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, que são a nossa identidade. E como eu falei na sexta-feira, a gente não deve descansar enquanto a gente não compreender esse assunto de santuário, de juízo, de adoração, do tempo do fim. A lição dessa semana, adorando o Criador. Eu amei, gente, essa tirinha. Eu amei muito essa tirinha. Ui, gente, muito fofinha. Jesus aqui, eu achei lindo. Então vamos lá, né? Texto da semana, Apocalipse capítulo 4. Que a gente já estudou em lições passadas, quando eu falei para vocês sobre a visão do trono de Deus, sobre o livro e o cordeiro, que faz o momento aí que os seres celestiais louvam ao Senhor por ocasião do julgamento. Lembra que eu falei que se o juízo fosse uma coisa trágica, tenebrosa, não haveria louvor? Pronto. Então aí, Apocalipse 4 e 5, dentro dessa composição literária linda e maravilhosa aqui, o Espírito Santo inspirou João a escrever. E aí, o verso base aqui, né? É o verso 11. Mas você vai estudar o capítulo todo, que termina no verso 11, tá? Então, o verso 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, ainda estamos dentro da primeira... Gente, vocês estão entendendo que a gente está há 7 semanas... ainda na primeira mensagem angélica. Exatamente. A gente ainda está na primeira mensagem angélica. E dentro dessa mensagem, o anjo diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse anjo é o anjo que proclama o evangelho eterno, certo? Então aí, para a lição de domingo, 7 de maio, nós temos aqui a lição, ela nos dá um complemento para a gente mergulhar mais fundo, que é o capítulo 12 do livro Mensagens Escolhidas. E é sobre esse complemento que eu quero me debruçar hoje com vocês, tá? Primeira coisa que eu queria falar, uma parte aqui da lição fala sobre as outras teorias, né? Sobre a questão da origem do universo. E no livro Grande Conflito tem um capítulo, deixa eu ver que capítulo é esse aqui, capítulo 18, fala que no período em que Guilherme Miller estava anunciando sobre a volta de Jesus, que muitas pessoas aceitaram as verdades da Bíblia, inclusive escarnecedores e deístas que reconheciam que a pregação dele os despertou para a veracidade das profecias bíblicas. E aí eu pesquisando sobre o deísmo, né, e isso se encaixa muito no que a lição vem falar sobre pessoas que acreditam que Deus fez o universo e só fez e pronto. Aí ficam fazendo aquela analogia ao ofício do relojoeiro, que faz o relógio, bota ele para funcionar e depois não tem mais nenhum poder sobre isso. E quando a mensagem angélica vem falar aqui sobre adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o deísmo, ele cai por terra, porque... Na verdade, não só por isso. Na Bíblia inteira você vai perceber, gente, o Gênesis, você vai perceber que Deus, ele não criou o mundo e deixou a própria sorte. Entende? E o deísmo diz isso, é um pensamento, é uma crença que diz que Deus criou o mundo, sim, eles creem que Deus existe, né, aqueles que são adeptos a essa crença, creem que Deus existe, mas que ele criou o mundo e... Entendeu? Só que Deus, ele não criou o mundo e se mandou. Ele criou o mundo e mantém, desde a criação, ele mantém o universo. Gente, se não fosse Deus mantendo esse... Misericórdia, Senhor. Aqui no Grande Conflito, eu tô com o Grande Conflito aqui. No Grande Conflito e no livro Eventos Finais, fala que... Eu até li pra vocês na semana passada que existem forças já preparadas pra acabar com tudo, pra destruir tudo, mas essas forças, elas são subjugadas ao poder de Deus, à permissão de Deus. Então, só quando o Espírito Santo for retirado da terra é que será permitido a Satanás e seus anjos acabarem com tudo. Então... Ele está mantendo, os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra. Gente, já pensou se não tivesse? Ai, não quero nem pensar. Eu trouxe aqui alguns trechos
desse capítulo, que a partir de domingo vem pedindo pra gente ler, pra gente conseguir ter uma noção maior. E essa questão de adoração na mensagem angélica é intimamente ligado aos mandamentos, né? A verdade, principalmente a verdade do quarto mandamento. E o ponto de controvérsia vai ser a guarda do sábado, né? É o sábado e o domingo aí, esse ponto de controvérsia. Aí eu anotei aqui alguns textos e eu quero ler pra vocês, pra gente ter um panorama maior, né? Eu não tenho esse livro físico, então eu li no aplicativo e anotei aqui o que eu queria falar. Mas se você tiver o livro, ou se você... Eu vou deixar o link aqui do capítulo. Eu vou deixar o link do capítulo. Na verdade, eu vou deixar o link do capítulo, não. Eu vou deixar o link pra você baixar o PDF. Não, é melhor deixar o link pra você baixar o aplicativo. Pronto, eu vou deixar o link pra você baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos aí do seu celular. E aí você vai conseguir baixar e estudar. Você consegue baixar todos os livros. Tem, se eu não me engano, tem 81. Não são todos, mas tem 81 livros no aplicativo. Mas vamos lá, então. A primeira e a segunda mensagens angélicas foram dadas a seu cumprimento em 1843 e 1844. E nós estamos sob a proclamação da terceira mensagem. O tempo que a gente está vivendo é o tempo da proclamação da terceira mensagem. A primeira e a segunda já foram dadas. Porém, as três devem ser amplamente proclamadas, até porque não existe a terceira se não tiver tido a segunda nem a primeira, né, gente? É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Não pode haver segunda, é o que ela fala, não pode haver terceira, sem segunda, sem primeira. Essa mensagem do anjo em Apocalipse 14, do primeiro anjo, caso seja atendida, chamará a atenção de toda nação, tribo, língua e povo a um exame acurado da palavra de Deus e à verdadeira luz quanto ao poder que mudou o sábado do sétimo dia, que você já sabe que poder foi esse. O memorial que declara quem é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, foi violentamente arrancado e foi dado ao mundo em seu lugar um sábado espúrio, um sábado falso. E aí ela vai falar também aqui que aquilo que Satanás ele tentou fazer no céu e não conseguiu, ele conseguiu aqui na terra. Porque o objetivo dele, ao dizer para os anjos, ao disseminar a ideia de que a lei de Deus era defeituosa, precisava ser atualizada, precisava ser revisada, que não era bem daquele jeito, que a adoração não tinha que ser daquela forma, que os mandamentos não tinham que ser daquele jeito, o que ele não conseguiu lá, ele conseguiu aqui. Ele levou as pessoas aqui, né, a partir do momento em que Adão e Eva caíram, ele levou-as a desacreditarem do caráter de Deus perfeito, da lei de Deus perfeita, e ela diz que mas embora ele esteja, né, o mundo todo esteja seguindo, o mundo todo não, né, gente? Embora muitas pessoas estejam seguindo a este sábado espúrio, estejam seguindo ao poder que mudou o sábado do sétimo dia, ela diz que nem todos serão enlaçados, que muitos que estudam, que pesquisam, que estão ali sobre a influência do Espírito Santo, não serão enganados, né? Muitos serão, mas outros também não serão. E aí tem uma outra parte que ela fala assim, ó. Na mensagem do primeiro anjo, os homens são chamados a adorar a Deus, o nosso Criador, que fez o mundo e o que nele existe. Esses homens e mulheres, quando fala homem, gente, é a humanidade, tá? Eles têm rendido homenagem à instituição do papado, que é o domingo, anulando a lei de Jeová, mas deve haver um aumento do conhecimento neste assunto. A instituição do papado não é o domingo em si. O que eu quero dizer é a guarda do domingo, a mudança da guarda do sábado para o sábado do sétimo dia, como dia santo, abençoado e separado por Deus, e a guarda do domingo, que foi uma instituição do papado. O anjo que proclama o evangelho eterno, esse anjo de Apocalipse 14, ó, é muito claro aqui. Vi outro anjo, Apocalipse 14, 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo. Então, esse anjo que anuncia o evangelho eterno, é o anjo que proclama a lei de Deus, porque o evangelho eterno, o evangelho da salvação, leva as pessoas à obediência à lei de Deus. Aí a gente vai lá para Isaías, ela cita, deixa eu ver que eu já marquei aqui, ela cita Isaías como um exemplo não, né, como uma orientação sobre a obra daqueles que adoram ao Criador dos céus e da terra, a obra que eles devem realizar. A obra que nós devemos realizar. E aí, é aqui, ó, nessa parte de Isaías 58, abre sua Bíblia, pega a Bíblia, se não pegou a Bíblia, pega a Bíblia agora. Isaías 58, dá pausa aí no vídeo, então, que eu vou continuar falando, dá pausa aí, abre a Bíblia.
os versículos 11 a 14. Diz assim: o Senhor os guiará. Vocês sabem que eu não gosto de ler pelo pedaço, mas a gente vai... Deixa eu ver aqui. É porque tá falando sobre o jejum que agrada a Deus, sobre uma vida de consagração. E o capítulo não é tão assim... Pra eu ler aqui agora, vai tomar um tempinho a mais. Então, tem uma parte aqui que diz assim, ó. Vamos começar do verso 9. Vamos lá. Do verso 9 até o 14, tá? Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês construirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. O foco que eu quero trazer aqui é o verso 12 e o verso 13. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas. E aí ela vai falar aqui que como o movimento adventista do sétimo dia, nós somos levantados, nós nos erguemos para restaurar as verdades que foram pisadas. Que lá em Daniel diz que a lei de Deus vai ser pisada, né? Que o que o chifre pequeno vai fazer? Ele vai fazer aquela baderna toda e a gente levanta para restaurar essas verdades. E somos chamados aqui reparadores de brechas. As brechas que foram abertas na lei do Senhor. Nós precisamos reparar. E se tratando aqui de adoração, do tempo do fim, das mensagens angélicas, essa questão do sábado, né? O ponto de controvérsia. Nós somos chamados para restaurar, né? Essa brecha, esse buraco gigante que foi aberto aí na lei de Deus, que foi a troca do sábado bíblico para o sábado que foi instituição de homens, né? E o sábado, ela fala aqui, ainda nesse capítulo, que o sábado é um memorial que vai durar eternamente, apontando a distinção entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Eu não me lembro se é um salmo ou se é em algum dos profetas maiores. Tem um texto bíblico que fala sobre os deuses, né? Que são de barro, de ferro e de outras coisas. E aqueles que adoram a esses deuses se tornarão semelhantes a eles. E olha que contraste que a gente pode encontrar na lei de Deus. Aqueles que adoram ao Criador, eles são transformados, a imagem e semelhança, transformados pela contemplação. A obediência à lei de Deus faz com que o nosso caráter seja transformado e elevado à semelhança de Cristo. Olha que contraste. Aqueles que adoram as outras imagens, né, imagens feitas por mãos humanas, que não têm poder nenhum, deuses que não têm poder nenhum, se tornam vazios, se tornam ocos, semelhantes a esses deuses. São pessoas que não têm alegria, que não têm esperança, que não têm, sabe? Ao contrário aqueles que adoram ao Criador, eles podem ser transformados e alcançar a perfeição do caráter de Cristo. Isso é maravilhoso, gente. O vídeo já vai ficar pequeno porque é só a introdução mesmo. A partir de amanhã que a gente vai ter mais conteúdo pra conversar, tá? E, gente, olha, eu já tô aqui de olho na quarta-feira, o Momento Hipertexto. Tem uma palavra... Ih, gente, essa palavra vai dar muitas palavras aqui pra minha rede semântica. Então é isso, amados. Adorando ao Criador. O ponto de controvérsia é o sábado. E como cristãos criacionistas, que cremos na Bíblia, em Deus como Criador dos céus e da terra, não acreditamos que o Senhor nos criou e não nos mantém. Ele nos criou, nos mantém, nos sustenta todo o universo. As leis, gente, não precisa ter muita fé para não crer em Deus. Porque é até controverso isso, mas precisa ter muita, mas muita. Porque você olhar para a natureza e você dizer que isso se criou, que essas coisas surgiram pela explosão e que o meu corpo, templo do Espírito Santo, que quem eu sou, que os mecanismos do meu organismo, que as maravilhas que o corpo humano
for uma evolução de um animal, olha, gente, tem que ter... É fé demais pra ser ateu, sabe? É fé demais pra crer na evolução e desprezar a criação. É muita fé que esse povo tem. Mas, enfim. Adorando ao Criador. É isso que a gente vai... É sobre isso que a gente vai tratar essa semana. E o que precisa ficar claro na sua mente é isso. Dentro dessa primeira mensagem angélica, nós temos aí a oportunidade de nos erguermos. Vocês levantarão os fundamentos das gerações e serão chamados reparadores de brechas. Nós precisamos reparar as brechas que foram abertas na lei de Deus. E neste tempo do fim, o ponto principal será o sábado bíblico, tá? Eu vou deixar aí o link para você na descrição do vídeo, o link para você baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos. E também vou deixar Não, gente, na loja de aplicativo é melhor, porque o PDF... Enfim, eu vou deixar as duas opções. O link para você baixar o aplicativo, porque às vezes seu celular pode não ter espaço para você baixar o aplicativo, então você pode ler o PDF. Eu vou deixar os dois links aí deste capítulo que eu tô falando, tá? E aí o subtítulo principal aí que alcança essa parte que a gente tá estudando a lição é o subtítulo A Obra... Eita, deixa eu me lembrar aqui. Porque esse capítulo 12, ele é grande. Ele, por exemplo, o audiobook dele tem 43 minutos. Mas é um trechozinho que fala sobre essa questão das mensagens. O capítulo é Os Três Anjos e o Outro Anjo. Eu não tô lembrando agora o subtítulo dessa parte. E não tem como eu olhar porque o celular tá gravando. Mas enfim, eu vou deixar aí pra vocês direitinho e aí vocês estudam. E até amanhã, né? Aí a gente tem vídeo amanhã, tem vídeo terça, quarta-feira não tem, quinta-feira não tem porque sexta tem resumão. Beleza? Então compartilha esse vídeo com a tua classe e vamos estudar, vamos adorar ao Criador, vamos ter ciência de que o nosso Deus é Criador e que nós não somos fruto do acaso, de evolução, de explosões. Nós somos criaturas feitas para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. O nosso propósito de existência, porque nós existimos, para glorificar o nome do Senhor, tá bom? E para levar a mensagem dele avante, para que muitas outras pessoas recebam essas mensagens maravilhosas de que Deus é Criador, que Ele se importa, que Ele ama, que Ele cuida, que Ele mantém, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!